Fala galera, tudo bem? Então estamos aqui com mais uma entrevista. Então você que está chegando novo no canal, deixa eu apresentar para vocês o canal. Qual que é o nosso objetivo? Trazer aqui pessoas empreendedoras, galera, empreendedores, pessoas que tiveram coragem e abriram seu negócio. Já peço um pouco de desculpas para vocês por causa da voz, que eu estou um pouco rouco, mas não vai atrapalhar nada, eu tenho certeza. E hoje nossa convidada, fiquei muito feliz porque ela aceitou gentilmente vir aqui gravar com a gente, tá? Então hoje eu quero apresentar para vocês a Sara. Sara, ela vai falar um pouquinho dela, falar um pouquinho aí, se apresentar e aí depois a gente já parte para a entrevista. Sara, muito obrigado por ter aceito. Obrigada a você pelo convite. Fala um pouquinho de você para a galera. Bom, gente, eu me chamo Sara Sena, eu tenho 25 anos, sou estudante de publicidade e propaganda Aí, ó. e tenho o meu e-commerce há 5 anos, a Despadronizando, Isso. que é um e-commerce de lingerie. Boa, então ó, tem o e-commerce dela, ainda está estudando, então tem bastante história para contar pra gente. Então, sem enrolação, vamos para a entrevista. E para começarmos nossa entrevista, quero saber da Sara, o que você fazia antes de empreender? Conta pra gente. Bom, antes de empreender, eu trabalhava em uma administradora de imóveis na Certo. parte financeira. E essa administradora de imóveis praticamente foi o meu primeiro emprego registrado. Uhum. Eu comecei lá com 16 anos, era Começou um emprego bem novinha. Era um emprego que eu cresci bastante, eu tive bastante oportunidade, fui subindo de cargo lá e eu sabia que o próximo passo ia ser a gerência lá, né? Então foi algo muito bom assim para o meu profissional. Bastante. E é isso. Então, assim, você começou, então a sua experiência antes de montar o seu negócio foi nessa empresa. E nessa empresa você já conseguiu ir crescendo nela, já via ali. Sim. Isso. Eu era bem dedicada, assim, né? Isso é bom. Como eu vi uma oportunidade ali dentro da empresa, então eu me dedicava bastante. Eu tive também gerentes que me auxiliaram Também de uma ajudaram. forma muito positiva lá dentro. Então moldou um pouco também o meu caráter profissional. Foi muito Isso é bom. importante pra É mim. bom você ter, né, galera? A gente tá falando aqui, trabalhando no CLT. Você ter um lugar, um ambiente de trabalho, pessoas que vão te ajudar, né? Independente se você está empreendendo ou não, ela teve pessoas que ajudou ela nessa construção profissional dela. Eu já vou emendar com a segunda pergunta. Esse foi seu primeiro emprego, certo? Sim. E aí você resolveu empreender e abrir seu negócio. O que te motivou a querer abrir o seu negócio? Então, como eu fiquei mais ou menos 4 anos dentro dessa empresa, Certo. sempre subindo de cargo, teve uma hora que você cansa daquele ambiente, cansa do que você estava fazendo. E como tinha sido minha primeira experiência profissional, eu tinha curiosidade de fazer outras coisas, né? Na época também, eu fazia cursinho para mim conseguir entrar na faculdade, porque eu sabia que os meus pais nunca teriam condição de me pagar uma faculdade. Então, isso começou a abrir uns horizontes pra minha vida, assim, profissional. Diferente de a grande maioria. Então você nova, estava ali trabalhando, só que você já viu que o mundo era muito maior do que aquilo ali. Sim. Porque o que acontece bastante, principalmente quando a pessoa começa nova numa empresa, e ela começa, dentro da empresa, ela começa a ter ali meio uma relevância, ela consegue promoções dentro da empresa. Ela quer aquilo para o resto da vida. Ela acha que a vida dela vai ser aquilo ali. Sim. Você, pelo contrário, você teve essas oportunidades, só que isso mostrou para você que tinha algo além. Sim. Uma das motivações também foi porque um desses cursinhos que eu fazia era um cursinho público na USP. Certo. Então, ali eu já comecei a ver que o mundo era mundo e que eu poderia ter muitas oportunidades. Que legal. Então, eu fiquei estudando um tempo, né, nesses cursinhos, consegui uma bolsa de estudo. Na época, era serviço social, que era uma área que eu queria seguir. E aí, eu simplesmente desanimei da empresa, pedi para eles me mandarem embora e eles me mandaram embora, né? Portas abertas, foi muito importante para mim aquele tempo lá. Só que esse ano que eu fui mandada embora era o ano da pandemia. Que legal. Ela de novo amiga. Que era algo que eu não esperava. Então, começou o lockdown, ninguém mais contratava, ao contrário, as pessoas estavam mandando embora. E ali foi onde eu vi uma necessidade de precisar fazer uma renda. Certo, aí ó. Então assim, é o que eu já conversei com outras pessoas aqui também. E a pandemia, ela influenciou muito na vida das pessoas.
Muitas pessoas, a pandemia, teve, né, gente que perdeu parente, perdeu ente querido, a gente sabe, muitos negócios fecharam, só que teve muita gente que aproveitou a pandemia para dar um start, para montar o negócio. Teve gente que já tinha o negócio e usou a pandemia para alavancar esse negócio. Então isso tudo a gente pega assim, um momento que seria um momento, né, bem difícil, mas é aproveitar a oportunidade que veio. Sim, principalmente para quem já estava preparado para o e-commerce. Porque Então. antes da pandemia, o físico ele era muito forte. A pandemia fez com que as pessoas Tinha muita gente que tinha receio do e-commerce ainda, né? Sim, fez com que o digital, em tudo, né, na verdade, avançasse muito. Então, quando eu comecei, eu já comecei nesse mundo da internet, do e-commerce, né, que foi muito importante, assim, pra mim. E, de fato, aquele momento fez o meu negócio alavancar, né? Um ano empreendendo, eu já tinha conseguido abrir o meu espaço físico, que era uma sala comercial na época. Em um ano. Em um ano. Então, pegou uma oportunidade, aproveitou a oportunidade para alavancar, porque quem é mais velho vai saber, vai lembrar. Tinha muito receio de comprar pela internet, muito receio da entrega, tinha um monte de receio. Só que a pandemia, ela meio que obrigou a gente a se virar. Pedir licença, galera, que eu tô gripado. Mas aí, as pessoas, até quem tinha esse bloqueio, teve que desbloquear e começar a comprar. Sim, foi uma oportunidade para quem era empreendedor. E eu lembro até que nessa época tudo você só fazia digital. Então, a compra, né? A maioria das coisas estavam fechadas, as lojas. Muita coisa estava fechada, então era a nossa única saída. Então foi onde as pessoas começaram a se adaptar. Nessa época também já vinha chegando os marketplace, né? Que facilitava. Que vieram bem forte, né? Que facilitava a forma de entrega. Então foi uma adaptação, né? A gente teve que sofrer essa adaptação. Isso. Então, pega a visão, galera. Pegou uma oportunidade de um momento difícil e aproveitou e lançou o seu negócio. Então, às vezes, você está passando por uma fase que não é tão boa, só que tem também o lado bom disso, que geralmente essa fase que você está passando é para ajudar você a crescer, para ajudar você a desbloquear, tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Seguindo, hein? Sara, conta pra gente como foi a escolha do ramo. Como que você decidiu o ramo que seguir? Como é que foi? Conta um pouquinho. Tá, então, na época eu sabia que eu queria vender alguma coisa. Certo. E aí eu pensei em alguma coisa que eu gostava, né? Você tinha várias opções ou você tinha... Não, vai ser isso aqui. Então, como foi por necessidade, se fosse pra me vender balinha na rua, eu iria pra trazer dinheiro dentro de casa, porque era uma necessidade, eu precisava fazer dinheiro. Ótimo. Então, eu pensei na área da moda feminina, né? Certo. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar na parte da moda e queria trabalhar com mulheres, porque mulheres têm mais tendência a comprar. É isso. Que isso, não fala isso. Só um pouquinho. Eu sou Você suspeito que eu sabe. também compro bastante. Mas... Então, aí foi isso. Então, eu comecei a pesquisar. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa na área da moda. Certo. E depois eu tentei identificar um problema no mercado. Ok. E eu gostava muito de lingerie de renda, né? Então hoje meu e-commerce é de lingerie de renda, sem bojo, que na época era muito difícil de encontrar. E também eu queria trazer algo que acolhesse todos os corpos. Certo. Então porque eu pesquisava sobre lingerie, toda vez que eu pesquisava sobre lingerie, eu só achava o mesmo padrão, as mesmas fotos. Então foi aí que eu falei, não, então vai ser lingerie, que é algo que não tem tanto, é mais específico, é mais difícil de encontrar naquela época, hoje em dia tá mais fácil, e lingerie sem bojo. Então eu defini mesmo um ramo. Que legal que você falou, porque assim, você foi pesquisar para saber e você procurou também um nicho. Sim. Então, você quer abrir um negócio. Eu quero abrir um negócio. Você quer abrir o quê? Então vai pesquisar o que você queira abrir. Vai ver o nicho que você quer ali, qual o público que você quer atingir, porque às vezes a gente quer montar um negócio que a gente não tem tanta afinidade, Sim. não pesquisou para saber realmente se o mercado necessita daquilo, ela foi atrás, ela pesquisou, ela identificou e foi algo que ela queria fazer. Também não vai empreender, abrir alguma coisa só por abrir. Né? Sim. Porque você sentiu essa necessidade, igual você falou, pesquisava e não aparecia, então no mercado precisava disso. Hoje tem mais, mas quando você abriu não tinha. Então foi uma necessidade que precisava e você acabou preenchendo.
E é muito mais difícil você começar com algo que já existe, né? Claro que tem público para tudo, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: se você tenta vender tudo, você não vende nada. Então é muito importante você entender sua persona, você entender o público que você quer trabalhar. Na época eu não estava entendendo o que eu estava fazendo, era um pouco instintivo. Muita coisa no empreendedorismo a gente vai fazendo de forma instintiva, né? Mas eu vi o quanto era importante eu ir nichando o público que eu queria trabalhar. Por idade, por tipo de gosto, né? Tudo isso. Porque assim, você tá falando do seu negócio, mas isso a gente pode trazer para todos os negócios. Porque se você quer abraçar o mundo, eu quero vender muita coisa. Foi o que você falou, você acaba não vendendo para ninguém. Por quê? Você tem que ter uma identificação. O pessoal tem que olhar para o seu produto, olhar para você e se identificar com aquilo. E aí você vai escolher o seu ramo. Porque assim, por exemplo, o nosso ramo de academia. Meu ramo, ele é específico. Não é todo mundo que vai gostar. No seu ramo, a lingerie que você vende, não é todo mundo que vai gostar. Só que você tem que saber direcionar para aquele público que você quer atender, né? E isso é em tudo, galera. Vai ali, setoriza, vê direitinho o que você quer, porque é melhor até para você se dedicar, porque você sabe realmente para que lado que você vai se dedicar. Porque, eu quero vender a lingerie com bojo, eu quero vender maiô, eu quero vender biquíni, eu quero vender... Aí você acaba querendo abraçar todo mundo, só que vai dar mais trabalho para você. Você não vai conseguir atender todo mundo. Então, assim, foca no que você quer e se dedica nisso. Sim, e legal você falar isso, porque eu já tentei trazer a lingerie de bojo pra minha loja e já tentei trazer também o maiô, o biquíni, e não deu certo. Porque é exatamente isso, às vezes a gente que é empreendedor fica ouvindo outras pessoas, fica ouvindo cliente. Ai, por que você não traz isso? Aí você traz, e o que acontece? Não vende, não acontece. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque quem tá de fora é tudo fácil, né? Por que a Sara não vende com bojo? Lógico. Mas você sabe por que você não quer vender. Rodrigo, por que não tem a aula Kids? Porque eu sei que não dá no momento. Só que a pessoa ela não entende isso. Então você como tem um negócio, você tem que ser firme também dentro do propósito do seu negócio. Não vai ficar ouvindo todo mundo, porque a galera, todo mundo é empreendedor, todo mundo tem uma ideia. Só que na hora de botar a mão na massa, é você que vai. É você que dá a cara, é você que vai ter que comprar, é você que vai ter que fazer. Então, se você tem ali uma linha, se você tem um ramo, segue nele, que você vai ver que vai dar certo. É isso? Sim, você precisa ter um posicionamento. Isso, se posiciona. Posiciona o seu negócio, posiciona a sua marca e você tem que ser posicionado. Porque senão você fica aí querendo agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Certo? Então vamos lá, pessoal, continuando. Sara, quero saber, nesse período, nesses 5 anos que você está empreendendo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e como que você lidou? Conta um pouquinho. Bom, eu acho que eu tive 2 maiores dificuldades nesse tempo. A primeira foi o quê? O fato de eu ter começado muito nova, né? Empreender com 20 anos, não é qualquer pessoa que tem essa coragem de começar o empreendedorismo. É uma fase que você tá ainda se posicionando no mundo, né? Alguns psicólogos falam isso, que é uma fase que você tá terminando de formar a sua identidade para esse mundo. Muita coisa, né? Entende também o seu propósito no mundo. Então você tá muito confuso com tudo isso. E também o fato desse 1 ano depois que eu abri o meu espaço físico, eu perdi o meu pai. Então, foi um fator muito decisivo para muitas coisas acontecerem na minha loja. Eu quebrei a minha loja. É uma mudança. Aconteceram muitas coisas porque eu já tinha uma tendência à depressão. Certo. E naquela época foi onde eu realmente entrei em depressão, eu fechei a minha loja. Então foi bem complicado. Assim, que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Foi o que você falou. Nova, tá aprendendo muita coisa. Infelizmente aconteceu isso com seu pai, você montando seu negócio, então muita informação ao mesmo tempo, então acaba dando um baque aí. Mas como que você saiu disso? Conta pra gente. É o que a gente gosta de saber, a superação. Então, como eu não estava conseguindo mais empreender, tendo aquela... Porque assim, você empreende, você sabe que você tem que ter uma cabeça boa para conseguir lidar com, né, o difícil, porque o negócio ele fica oscilando, né? Porque você vira, principalmente no começo, você fica meio que escravo do seu negócio, né? Você fica ali. Então, como eu tive que fechar o meu espaço físico, eu tive que dar vários passos para trás, né? Eu tive que arrumar um emprego novamente CLT para mim me manter aqui em São Paulo.
Nisso, eu tinha um objetivo do quê? Eu vou ficar 3 meses nesse emprego, reerguer minha loja e voltar com tudo. Só que acabou que eu acabei crescendo nesse outro emprego também, saí de lá como gerente, foi outra oportunidade para minha vida também muito boa, acabei ficando 2 anos lá, só que com a loja também. Só que em paralelo, eu tava com a loja. Isso. E aí, além de outras coisas que foram pessoais acontecendo na minha vida, eu comecei a passar na psicóloga, Certo. né? E fixei com essa psicóloga, onde ela, assim, foi essencial pra minha Ajudou vida. Pra tudo. Ah, que bom. Tanto pro corpo, que eu comecei a cuidar mais, então. quanto da faculdade, que eu iniciei a faculdade, fui morar sozinha. Então, muitas coisas pessoais da minha vida, elas foram avançando. Com isso, o meu negócio também. Então, eu saí do trabalho CLT que eu tava, comecei a ficar autônoma dentro de casa. Oh, que legal. Então, foi crescendo Então, novamente. Aí você falando das dificuldades que você passou, que a maioria das pessoas que empreendem, principalmente igual, pegar pro seu ramo, você já tinha conseguido a loja física, que é muito difícil você ter uma loja física. Aí, de repente, você perdeu essa loja física. Muitas pessoas iam desistir. Você não desistiu, pelo contrário, você foi reunir forças. Então, teve que trabalhar CLT, ok, vou trabalhar CLT, mas continuando com o negócio. Vou ter que procurar uma psicóloga, procura uma psicóloga, mas continua com o seu negócio. Então, isso que eu falo, da resiliência, galera, de você persistir ali na sua ideia. E ela fez isso, passou por um monte de problemas, dificuldades, que a maioria das pessoas iriam aproveitar isso. Deixa pra lá, né? Você não, você usou isso como combustível, que legal, meu. Sim, e um dos meus primeiros, acho que foi no meu primeiro atendimento, inclusive, com a minha psicóloga, ela me fez uma seguinte pergunta, ela falou assim pra mim, até quando os problemas que acontecerem na sua vida vai atrapalhar o seu profissional? E isso pra mim foi muito pesado, porque eu vi que realmente ia acontecendo as coisas na minha vida pessoal, eu, atrapalhava totalmente o meu profissional. Então, a partir do momento que ela falou aquilo, eu falei, opa, peraí, que eu tenho que separar o CPF do CNPJ. Então, foi onde eu também comecei a equilibrar algumas coisas. Mas é bem difícil isso mesmo, você conseguir ter essa separação. Porque você vai tendo o seu negócio, a gente tem que entender, ver ele realmente como um negócio. Só que a gente vê como um filho, vê como algo ali que faz parte da sua rotina, só que não, você tem que separar isso. Faz parte da rotina profissional, mas não da rotina pessoal. Não é porque, aconteceu um problema lá na rua, hoje eu não vou vender nada não, hoje eu não vou abrir academia não, você tem que ir lá, você tem que fazer a sua parte. Então é bem difícil passar por esse processo, né? Essa separação. Muito. E também uma questão que eu levei muito, né, que eu aprendi a lidar, era o quê? A questão do nosso próprio ego. Porque quando o nosso negócio ele começa a dar certo, a gente também vai levando o nosso ego com isso, né? Por mais que não seja de uma forma muito negativa, mas a partir do momento que deu errado, então pera, eu não sou mais bom o suficiente? Aí você começa a se cobrar, bota uma pressão desnecessária em cima de você, achando que não, mas E que não significa nada, significa. Porque o negócio, ele assim, ele oscila mesmo, né? Você que é empreendedor também sabe. Mas porque assim, ele vai oscilar, ele vai te testar o tempo todo você vai ser testado. Porque às vezes você acha, tá bem, tá legal, tá bastante aluno, tô vendendo bastante. Só que de repente acontece alguma coisa e vem te dar uma rasteira. Geralmente essa alguma coisa eu falo que é Deus falando pra você assim, Rodrigo, Calma. volta. Vê, entende de onde você começou, faz a base direitinho, porque às vezes é isso. Você se deslumbra muito, ou acha que já tá bom, não tá bom, volta 2 passos para trás, recomeça tudo de novo, faz tudo direitinho. Isso é em todo negócio, todo ramo. Só que muita gente não consegue passar por esse momento, porque é um momento difícil, né? É um momento de dificuldade pessoal, dificuldade profissional, aí acaba abandonando. Mas que legal que você superou, e é isso. E aí tá aí, 5 anos. 5 anos empreendendo e mais de 1 ano fazendo terapia, e eu garanto que esse 1 ano fazendo terapia e empreendendo tá sendo um dos melhores. Aí, tá vendo, galera? É isso. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Porque ela passou por momentos difíceis na parte pessoal, parte profissional. Só que ela conseguiu dar a volta por cima. Às vezes você tá aí, passou com uma dificuldade, algo até menor, aí quer desistir das coisas, quer ficar se lamentando. Outra coisa também que eu não gosto, gente que fica reclamando, murmurando, enchendo. Galera, não adianta você reclamar. Vai ter que fazer, vai ter que passar pelo processo. Vai ter que passar, então se você ficar reclamando, o processo vai ser mais demorado. Então vai lá, se tem que fazer, vai e faz. Certo?
vamos seguindo. Vamos lá. Sara, quero saber, hoje, o seu negócio, após 5 anos, o que você acha mais difícil de gerir nele? O que tá te dando mais dor de cabeça? Fala um pouquinho. Bom, eu acho que a parte mais difícil de estar gerindo o negócio hoje é conseguir lidar com tudo que exige ter um negócio. É. E é onde também começou a me despertar e também a destravar o receio que eu tinha de fazer contratações. Certo, isso Então, outra parte importante. é muito importante, porque no início do seu negócio, você dá conta mesmo de muitas coisas, por mais difícil que seja, mas porque o seu negócio é pequeno. Mas quando o seu negócio ele começa a crescer, você precisa contratar. Isso é sinônimo de crescimento. Contratar é sinônimo de crescimento. Então, hoje, eu venho numa pegada que eu estou apostando em outros profissionais. Então, videomaker, né? Porque como meu e-commerce é online, então, videomaker, agora vendo um tráfego pago, vendo mais sobre marketplace. Então, você não ter medo de pagar para conseguir vender, entendeu? Você tocou num ponto importante, porque a maioria das pessoas, quando tem negócio, a gente fica com receio, porque, por exemplo, assim, eu dou conta. Só que você começa com o negócio, você vai ver que começa a acumular muita coisa. E aí você acaba deixando algumas pontas soltas. E aí você fica com receio de contratar alguém. Não, vou contratar alguém, vou pagar para a pessoa. Ao invés de pagar para ela, fica para mim. Não é assim. A conta não é assim. Por quê? Quando você contrata alguém, você delega alguma coisa para alguém, você está tirando um peso ali seu, porque aí você consegue ver o seu negócio com outros olhos. Se você fica, por exemplo, full time ali o tempo todo, só pensando em vender agora, você acaba não vendo o tráfego pago, você acaba não vendo as tendências que tem, você acaba por quê? Você tá ali, focado. Mas agora eu tenho uma pessoa para fazer meu tráfego pago. Eu tenho uma pessoa para me ajudar a vender. Eu tenho isso. Acaba o quê? Você não fica tão sobrecarregada e acaba vendo outros horizontes, né? E você, por exemplo, colocando energia em outras coisas, seu negócio ele vai crescer mais, porque ele vai começar a demandar mais. Agora, se você não tiver coragem de fazer isso, ele vai ficar na mesma. Então, por isso que tem muitos negócios que não crescem, porque eles não acompanham o mercado, eles não fazem contratação. Então, poxa, vamos supor o seu caso, como que eu vou dar conta de atender mais alunos se eu não conseguir colocar mais horários, mais professores? O e-commerce é a mesma coisa. Como que eu vou dar conta de talvez ir estudar, né, para aprender mais, se eu não tenho alguém ali para conseguir mexer na minha logística, ou alguém, como que eu vou conseguir gravar isso se eu não tenho alguém para atender a cliente no momento que eu tô gravando, entendeu? Então, uma coisa vai levando a outra. Se você consegue atender, você consegue fazer a venda. Se você não conseguir, não vai conseguir fazer a venda. Porque você tem que entender qual tipo de negócio que você quer. Se você quer um negócio que ele cresça, um negócio que tenha escala, você vai ter que contratar, você vai ter que se cercar de várias pessoas, até para esse negócio prosperar. Você vai ter isso, não, eu quero ter ali um negócio pequenininho, negócio que vai ser mais um hobby, aí é diferente, né? Mas você tem que ter isso em mente. Se você quer realmente crescer, você vai ter que se cercar de pessoas que vão ajudar você nesse crescimento, você e seu negócio. Com certeza. E é interessante também isso, porque o último trabalho que eu tive CLT, né, que era o trabalho que eu já estava empreendendo, a oportunidade que eu tive de ser gestora, de ser líder, fez eu realmente ver que as coisas elas encaminham quando você tem realmente uma equipe com você. É isso, e você consegue montar uma equipe, e uma equipe que te ajuda, porque pode acontecer também de você contratar alguém, ou se cercar de pessoas que não estão assim também tão antenadas ou tão alinhadas com o seu propósito, com a sua ideia, que isso é uma coisa também que você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode até acabar contaminando o seu negócio. Sim. Mas você precisa, galera, você precisa. Se você negócio você quer que o seu negócio cresça, que ele seja um negócio próspero, você tem que contratar. Então isso aí faz parte. É um risco, né? Mas na verdade o empreendedorismo ele é feito de vários riscos. É um risco para crescer. Então, se você quer crescer, você vai ter que tomar esse risco. Tem até a história, aquele filme da origem do McDonald's lá, os criadores dele não quiseram crescer. Veio um cara de fora, viu a ideia, comprou e hoje é o que é. Mas os criadores mesmo, quem fundou, não quis ficar na cidade ali, ser o primeiro, o único, ficou ali. O resto, o cara veio, comprou e expandiu para o mundo todo. Então, assim, é característica. Vamos lá? Seguindo.
Sara, conta um pouquinho pra gente quais os planos para o futuro. Vamos lá, porque empreendedor a cabeça não para, então tá sempre a milhão. Eu quero saber de você, quais os planos para o futuro? Bom, primeiramente, né, eu quero avançar mais ainda no meu profissional. Certo. O estudo, ele também abriu portas para muitas coisas para mim. Certo. Então, eu quero cada vez mais estar me especializando para conseguir fazer o meu e-commerce crescer. A Despadronizando, já dando spoiler, ela vai ter muitas mudanças pro ano que Legal, aí, ó. vem. Ela vai ter uma repaginada, porque por muito tempo eu fiz as coisas com o coração Uhum. e hoje com amadurecimento, né, com o tempo, eu vejo que eu preciso cada vez mais profissionalizar o meu negócio. Certo. Mas os planos é esse, é crescer cada vez mais, é avançar, é contratar, é fazer realmente o mercado. Você pretende ter loja física de novo ou não? Não pretendo Não. mais ter loja física. Foi ótima experiência, mas eu vejo que realmente o meu forte é no digital, porque como era uma sala comercial, as clientes que vinham até meu espaço, elas vinham pelo digital. Então, não fazia tanto sentido, Entendi. mudava muitas coisas, né? Aí você tem um gasto de ter o espaço, tudo isso, sendo que as pessoas já vinham pelo digital. Então as pessoas vai comprar, já confia, já conhece seu trabalho, conhece a qualidade, a pessoa ela vai comprar de qualquer jeito, independente se tem um espaço físico ou não. Sim, e eu acredito muito, muito no digital. O digital ele ainda não é tão explorado como ele ainda pode ser. Pode, E eu acredito que o futuro é digital, então é onde eu vou apostar, me especializar mais, estudar Não, mas tá mais. apostando certo. Porque a gente até, um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, eu falei para ela que tem gente que tem vergonha de aparecer. A pessoa ela tem um negócio, você tem o seu negócio, só que você tem medo de gravar, tem medo de falar. Galera, o seu negócio é você. Então, assim, hoje, mas o meu ramo não tem muito a ver com internet. Galera, qualquer ramo tem a ver com internet. Toda. Tudo, tudo, tudo. Se você tem uma sapataria ali, arruma sapato. Se você for para a internet vender, você vai ter mais clientes. Então, tudo, né? Então, assim, se você não se especializar no digital, no e-commerce e tudo, você vai ficar para trás. Então tem que estar bem Sim. antenado nisso, né? Qualquer negócio que você for abrir, você tem que estar antenado nessa parte. E aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, assim, por que eu vou divulgar o meu negócio só para aquela região local, sendo que eu posso divulgar o meu negócio para a internet, onde é um catálogo que o mundo todo pode te assistir, né? Porque a loja física, ela é ótima. Tem alguns ramos que a loja física ela é essencial, certo? Só que ela acaba te limitando ali, porque você depende que as pessoas venham até a sua loja. Só que no digital você vai até as pessoas, porque a pessoa ela vai entrar no seu site e você consegue fazer a entrega para o mundo todo. Então isso acaba ampliando, né? Então, assim, pensa bem se realmente você quer ficar só ali. Então, se você não está se especializando ainda na parte da internet, se você está com vergonha, destrava essa vergonha aí, galera, porque se você ficar travado aí, vai ficar para trás. O que eu acho interessante também na internet é o quê? É que como hoje a gente tem esse espaço, então ficou mais fácil de você conseguir de fato ter um negócio. Então, por exemplo, você tem uma garrafinha para vender. Você consegue colocar na internet e fazer aquela garrafinha vender do que você precisar abrir um espaço ou montar uma barraquinha, alguma coisa para vender aquilo. Então, você já está tirando um gasto, né? Para você conseguir fazer sua venda. Você tem que aproveitar, você pegar tudo o digital, toda a internet a seu favor. Porque antigamente, se você queria vender um produto, você ia ter que alugar um ponto, você ia gastar com aluguel, ia gastar com funcionário, ia gastar com isso, gastar aquilo. Hoje, dependendo do ramo, você não precisa. Você não precisa. Você vai conseguir vender, vai conseguir faturar, vai conseguir atender várias pessoas dali na sua casa, com o celular, com o notebook. Então, sim. Tem que ficar antenado nisso, não adianta ficar aqui, ó, fechado. E se você conseguir ter os dois espaços, melhor ainda, né? Mas a internet, de fato, ela é muito boa. Principalmente para quem está começando, a pessoa ela não tem, por exemplo, o capital para alugar uma sala, Sim. alugar um espaço, um galpão, mas ela tem ali, ela consegue começar o negócio dela pela internet. Depois você pode até migrar para um físico, ficar com os dois. Mas a internet, ela te facilita você começar o seu negócio.
Sim, e a gente também que vem da publicidade fala que como é importante você estar presente ali na internet, porque qualquer negócio hoje que você comprar ou que você quiser frequentar, um cross, uma academia, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar o Instagram para você ver se realmente... Se eu entrar no Instagram e não tiver nada ali, eu já vou ter um incômodo de querer ir até o local. Não passa credibilidade. Não passa. Não passa, galera. Você tá lá, você tem o seu negócio, você entra na rede social lá, no Instagram, não tem o story, não tem um feed, não tem nada falando do seu negócio. Então, assim, você olha e fala, não passa confiança. Pode até que seja, né, um ótimo negócio, só que não passa. E a galera, eu vejo aqui pelo Cross também, a gente começa tráfego pago, impulsionar, vem muita gente, porque assim, você não consegue alcançar todo mundo no boca a boca. Tem gente que vai ter que vir através da internet. Nossa, o tráfego pago de vocês é muito bom mesmo, viu? Porque eu tava acompanhando. Não sei quanto que você investiu nesse tráfego pago aí. Não, mas tá dá muito resultado, bom. Dá muito resultado. E também não adianta nada também você ter aquilo ali e também não tá preparado para receber as pessoas. Porque, por exemplo, tem gente que mistura muito o profissional com o pessoal. E aí, às vezes, o cliente, ele vai lá, ele chegou até você e aí quando vai ver, você tá lá no final de semana bebendo. Tipo assim, não que tenha problema você fazer isso no seu perfil pessoal, é o seu perfil. Mas você misturar o profissional e o pessoal, a pessoa já não vai olhar você mais como um profissional. Eu acho que essa parte lá tem que estar muito alinhada. Tem. Por mais que você, eu tô no meu descanso, eu tô na minha folga. Tudo bem, é o seu descanso, a sua folga. Só que o seu negócio, a imagem do seu negócio é você. Sim. Você tem que entender que a pessoa que ela vai olhar, ela não vai separar. Não, a pessoa tá na folga. Não, ela não vai. Por exemplo, eu tenho uma academia. Aí a pessoa entra no meu perfil lá, no meu Instagram, só vê coisa de bebida, disso, daquilo, de comida, disso, aquilo. Meu, você tem uma academia, então você tem que realmente, por mais que seja o seu perfil pessoal, tem que ter algumas coisas ali que a pessoa fala, não, tá certo, ele tem academia, tá certo, a Sara tem o e-commerce dela de lingerie. Então a pessoa tem que entender isso. Tem que estar ligado. Isso é interessante dizer também que, por exemplo, eu comecei ultimamente a usar muito o meu perfil pessoal também como profissional. Boa. Então, assim, a minha imagem hoje, ela tá vendendo também. Eu tô atrelada à sua marca. Eu tô usando várias outras estratégias. Então, por exemplo, esse avanço que eu disse pra você que eu tive de 1 ano pra cá que eu comecei a terapia, começou a impactar nas minhas vendas também. Então, desde que eu comecei a cuidar mais do meu corpo, então isso revela muito o amor próprio que eu tenho comigo mesma, com a minha autoestima, desde que eu comecei a falar mais também sobre negócios. Então, as pessoas, elas olham pra você e elas criam uma admiração, começam a querer também fazer aquilo que você está fazendo, comprar aquilo que você está comprando. Elas veem isso como, pra quem não tá acostumado, vê isso como coisa de outro mundo. Esses dias um amigo meu falou, você sempre foi assim, engajado no Instagram, nas redes sociais. Eu nunca fui, não era, mas a necessidade vai fazendo. Não que eu fico acompanhando lá, vocês fazendo. Eu falei, no começo você fica mais travado para fazer. Mas depois, com o tempo, você vê que faz parte do seu negócio. Então, vai embora, né? Sim, e você também leva aquilo como uma forma natural de venda também. Tipo, às vezes a pessoa, nossa, por que tá gravando esse vídeo? Só que você sabe como aquilo ali impacta outras pessoas, entendeu? E traz pra você. Às vezes é coisa mínima, às vezes é coisa do seu dia a dia, mas impacta no meu caso, né, nas minhas vendas. Não, impacta sim. Sara, vamos lá, pra gente chegar, estamos chegando aqui no final. Eu sei, galera, tá chegando no final. Que pena, mas tá, vamos lá. Eu quero que você fale um pouco do seu negócio, apresente o seu negócio pra galera, como que o pessoal faz pra achar lá Despadronizando, certo? Sim. Acertei. Fala um pouquinho. Bom, primeiramente, né, eu queria dizer que a Despadronizando, ela foi construída em meio de muitas dificuldades da minha vida. Foi uma aposta, foi um desafio, mas hoje eu sou totalmente apaixonada pelo empreendedorismo. Eu me vejo futuramente gigante, eu tenho essa garra dentro de mim, então eu quero crescer muito ainda. E eu também diria para as pessoas que têm vontade de empreender, que vieram do pouco como eu vim, que é muito possível. Às vezes a gente acha que é impossível pra gente porque a gente não tem um ciclo de pessoas que fazem isso. Então você começa a achar que o errado é você.
Porque isso é normal do brasileiro, tá, galera? Isso é normal do brasileiro. Você vai lá fora, Estados Unidos, Europa, a galera empreende mais, eles conhecem muito mais pessoas que empreendem. A gente tem essa cabeça de que tem que ser CLT, que você tem seu emprego ali. Tô falando que tá errado, só que é uma cultura. Então, a partir do momento que você decide empreender ali no seu círculo familiar de amigos, você fica parecendo uma pessoa estranha, porque a maioria já tá por outro rumo. Aí é difícil você ter motivação, né? É muito difícil você ter motivação, você ter. Então, é muito importante você se cercar de pessoas que É, estejam na mesma linha de raciocínio que você. Outra coisa importante também é você estudar, é buscar conhecimento, porque às vezes aquilo do ego faz você achar que você já sabe já muito, sabe tudo. mas a verdade é que você não sabe nada. É porque talvez o ciclo que você esteja saiba menos que você. É. Mas quando você for para um outro ciclo, você vai ver que você é a pessoa É. que menos sabe. E esse ciclo é o ciclo que você tem que ficar, porque é onde você vai adquirir Quando conhecimento. você entender que você tem que ser o mais burro da sala, você tem que estar cercado de pessoas que vão ajudar você a crescer. Pessoas que vão adquirir, você vai adquirir conhecimento através delas. Então, se você está num ambiente em que nesse ambiente você se sobressai e você vai ficar ali, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, você tem que estar sempre buscando algo a mais, beleza? Então, eu quero pedir para você. Você acabou deixando aí já umas dicas, uns conselhos. Quer deixar mais alguma dica, mais algum conselho para a galera que tá te vendo, que tá se inspirando em você, porque você tá sendo inspiração para bastante gente. Bom, é isso, é para você acreditar em você mesmo. Não se preocupe se seu amigo, se seu colega não comprar de você, porque você é os que menos vão comprar. Mas siga o propósito que você tenha na sua vida, siga seu coração também, estude e faça acontecer com garra. É isso. Galera, eu vou pegar um gancho do que ela falou aqui, que isso é muito importante, principalmente quando você tá montando o seu negócio. Esquece, amigo, familiar, vai comprar, esquece isso aí. Ah, eu conheço bastante gente. O seu negócio não vai depender disso. Nem um Não pouco. vai, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço aqui há mais de 20 anos que nunca nem pisaram aqui. Então, assim, faz parte, acontece. Eu não vou depender, o meu negócio não vai depender dessas pessoas. Vai depender do que você está entregando, vai depender do propósito que você tem. Esse propósito ele vai alcançar muito mais pessoas, então não vai ficar ali fixo ali no seu ciclo de amizade, nos seus familiares, tá? Então não fica chateado com um amigo, não, esquece isso aí, é um negócio, veja isso como profissional, beleza? É isso, quero agradecer a Sara por se dispor a vir aqui para a gente gravar esse conteúdo, trazer aqui mais conteúdo para vocês. Tenho certeza que tudo que ela falou aqui vai ajudar bastante você que está com dúvida ainda de montar um negócio, ou você que está começando o negócio, está passando por dificuldade. Você viu a dificuldade que ela passou e ela superou. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês. Galera, vou deixar aqui comentado no primeiro, vou deixar fixado no primeiro comentário o Instagram, as redes sociais lá da Sara e da empresa dela, Despadronizando, certo? Para vocês entrarem em contato lá, ver tudo certinho, beleza? Se inscreve no canal, curte, compartilha, encaminha para pessoas aí que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá? Porque isso ajuda bastante a gente aqui. Se você que está assistindo também é um empreendedor, quer ser entrevistado, quer que eu vou entrevistar você, entre em contato com a gente, entre em contato que eu vou até você ou você vem até aqui, a gente grava o conteúdo, tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. Obrigado. Sara, obrigado, viu? Obrigada.